Já que o segundo semestre tá on e a prova do Enem tá cada dia mais pertinho da gente, eu vou soltar aqui para vocês 6 possibilidades de temas para que você estude e pratique já a partir de amanhã, depois de assistir esse vídeo, ou então agora mesmo, se você assistir e está em tempo hábil aí para praticar uma redação hoje. Lembrando que eu sou a Chay, sou professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online, e aqui a gente te ensina a escrever redação, porque a gente também corrige a sua redação, né? Hoje nós somos a maior e a melhor plataforma de correção de redação, e uma das coisas mais importantes que você tem para chegar num bom resultado na redação, no dia, né, enquanto candidato, seja de vestibular, concurso público, Enem, é que você saiba os erros, você saiba aquilo que você tem errado. Estudar a teoria é muito importante, é muito bom, mas como saber se você tem aplicado de forma correta? Então, para que você não tenha medo disso, aqui embaixo tem os links para que você possa ter a sua redação corrigida aqui pela gente, né? E todos esses temas de redação que eu vou passar aqui para vocês, que são possibilidades para o Enem, são além de chutes, mas também estudos que a gente faz e temas que estão com bastante evidência, só que com o intuito de que você possa praticar, que é a prática aqui, você colocar a sua mão e escrever, que é aquilo que é mais importante, tá? Então eu vou mostrar para vocês todos esses 6 temas e vou pedir que você, antes disso, deixe seu like, ative a notificação, fica aqui por dentro do canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você, a gente tá sempre por aqui. O primeiro tema desses temas super quentes, né, que é um tema super óbvio, que eu gostaria muito que caísse e que eu acho que todo mundo vai ter muito o que falar e vai dar pano pra manga, que seria os impactos da pandemia na educação, né? Tem um lado bom, tem um lado negativo, não dá de falar só da parte ruim, dá de falar também dos crescimentos econômicos, não econômicos, mas os crescimentos digitais, a evolução do digital em relação à pandemia na educação, o quanto provou que o espaço geográfico presencial não é mais tão importante, mostrou os dados de quanto a gente está desinformatizado na educação, do quanto falta preparo de professores e de alunos. Então tem pano pra manga, por isso que eu falei, tem muita coisa que pode ser falado, mas fica a dica aqui pra vocês de não levar apenas para um lado ruim, pensar também que a gente já tinha um despreparo e que só evidenciou e nos deu a oportunidade de olhar para a tecnologia também. Isso seria bem interessante. Tema 2. Tema 2, violência doméstica contra crianças, né? A gente tem aí um histórico de Enem falando de violência doméstica contra as mulheres, falando de feminicídio. A gente já teve temas do Enem que trataram da criança, da exposição na internet. Então, acho que unir essas duas situações, que são pontos aí de olhada pro Enem, que é violência e criança, seria muito interessante, né? A lei da palmada, da educação pela punição, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é um bom repertório, tá? Colocar propostas de intervenção sobre a conscientização, sobre legado histórico, né? Sempre apanhei, minha avó apanhou dos pais, meu pai apanhou dos pais, então eu também vou apanhar, vou educar desse jeito. Aí entra toda uma discussão que é muito legal na argumentação. E tem essas possibilidades, né? Um legado histórico aí em relação a você argumentar. Eu acho que faria bastante sentido para escrever. Terceiro tema. A importância do voto no exercício da democracia. Existe a movimentação do voto não ser obrigatório, né? A gente teve a questão das urnas, tem problema ou não tem problema em relação às urnas, tá? Então, a auditoria desses votos, né? A questão do votar com orgulho, toda a tensão política dos últimos anos. Então, fica aqui também que o voto como exercício da democracia é um assunto aí que dá pano pra manga, e tudo que dá pano pra manga é bom colocar no Enem. Quarto, tô no terceiro? 1, 2, 3. O quarto, acho que é algum tema que fale sobre a permanência da violência no trânsito, né? Algo que traga dados aí sobre o uso de celular e acidentes, a embriaguez,
e a direção, lei seca, punição, seria um tema assim tudo a ver também, seria um tema que a gente poderia trazer toda uma conscientização e até um estudo de trânsito desde as escolas, daria para Unimed, Detran, tá? Seria uma boa resolução. 5 a gente tem a valorização do trabalho docente. O Enem teve alguns, ano passado, que trouxeram temas ali, a valorização da pesquisa, do papel da mulher na pesquisa. Então, a valorização do trabalho docente como um todo, e aí a gente pode olhar dados de pandemia, a gente pode olhar dados do nível superior, né? E ver o quanto a gente tem valorização, piso do trabalhador, do professor, tá? E mais um último tema que é para fechar aí, em relação à sociedade, que é um tema amplo, tem um pouquinho a ver com os estigmas relacionados a doenças mentais, que é o combate à depressão na sociedade. O combate à depressão na sociedade. E aí, a gente veio de pós-pandemia, um mundo que ficou recluso, muita busca por autoconhecimento, saúde mental, profissionais atendendo à distância, de fato profissionais, de fato tá alinhado, de fato o Brasil tem se preocupado. Quais são esses dados hoje de suicídio no Brasil? As famílias, né, quando tem um ente que acaba acontecendo isso, tem respaldo, tem apoio, como é a prevenção? Tem o meio de combate, quais são as políticas que têm sido adotadas, né? A gente tem isso no currículo das escolas, realmente saúde mental, para as crianças aprenderem a lidar com a pressão, com o estudo, organização, as famílias separadas, né? Então, tudo isso, em vários outros problemas, o preconceito do dizer que tem uma doença mental, e aí isso, né? O preconceito cria uma falta de busca por tratamento, né, o legado histórico, tá? Então, tudo isso cabe também, né, a base lacunar educacional, tudo isso cabe de argumentação, tá bom? Então, são vários temas aí que eu quero que vocês fiquem por dentro, para que vocês mandem muito bem nessa próxima redação do Enem, ou outros vestibulares, ou concursos. Se você está assistindo esse vídeo, pode treinar aí, seja de qual banca você for, para que você mande bem, porque são temas aí legais de argumentar, tá bom? Um beijo, a gente vai se encontrar quando? Na próxima aula. Tchau, tchau!